Eu chamo agora o palestrante Monteiro para fazer a nossa oficina prática de abordagem policial. Aqui tem mais ou menos 20 celulares. Eu pedi para todo mundo colocar 10 minutos no modo avião. Rapidão. Vou mostrar para vocês que a gente vai conseguir manipular até o celular de vocês, mas fica a opinião pública das pessoas referente a uma abordagem policial. Todos colocados. A gente já agradece desde já. Mas 10 minutos, a senhora sinaliza para mim, quando passar 10 minutos, a gente vai ter essa experiência aí. No mais, eu já fala na apresentação, fala o nosso grupo. O principal aqui é a gente ia aproveitar o tempo bastante para chegar no tema que a gente quer trabalhar com vocês. E a gente quer falar sobre o que é abordagem. Mas antes de falar, aí eu queria ouvir os senhores que geralmente só perguntam no final. O que é abordagem? Alguém rápido? Abordagem policial. Facilitar. Sim, mais alguém? Ninguém quer se arriscar a falar? Sussurrar. Pronto. Mas todo mundo já viu abordagem policial. E algumas são marcantes. Esses dias aí, né? Eu fui falar daqui, teve uma abordagem da Guarda Municipal. Não teve? Você viu, todo mundo viu. O celular lá no modo avião chegou tudo. E mesmo que tivesse, tem coisa que chega no modo avião, impressionante. Seu nome é como? Mateus. Você lembra de uma abordagem policial da Polícia Rodoviária Federal? Os camaradas pegaram o cara e colocou ele dentro da mala e jogaram no CS. Você lembra? Você lembra? Alguém lembra dessa ocorrência? Ninguém? Você não tinha falado pouco do Brasil, lembra? Eu queria fazer uma pergunta a vocês. Vocês sabem que aqueles policiais foram condenados, quer dizer, não foram julgados, mas já foram condenados. Já estão sendo punidos. Ou eu estou falando besteira? Toda punição, sem ouvida, o contraditório, já é uma condenação. Não é isso? E aí eu queria perguntar a você ainda, com base nos vídeos, aqueles que tiveram acesso aos vídeos, vocês acham que foi arbitrário, que o que os camaradas fizeram foi algo absurdo? Eles colocaram alguém lá e jogaram, eles saíram para casa, de casa para fazer aquilo. Aí eu pergunto a vocês conhecem a dona Elizabeth? Conhece o Paulo? Alguém conhece o Paulo? Aqui? O Paulo é um dos policiais que está preso. E a dona Elizabeth é a esposa do Paulo. E está aqui nessa noite. E aí a nossa percepção das coisas já começa a mudar, porque a gente começa a entender que aquele homem que estava naquela farda, por trás dele não tinha só um coração, tinha toda uma família. Dona Elizabeth está ali, daqui a pouco a gente vai apresentar a Dona Elizabeth. Dona Elizabeth tem um trabalho para ser apresentado aqui para os senhores. O Paulo, ele foi demitido da polícia, não foi isso? O Paulo foi demitido e imagine você se o Paulo fosse o único provedor, eu não sei, da casa dele. E a gente no sofá da nossa casa, analisando o que aconteceu naquela ocorrência com Paulo, a gente já condenando Paulo sem saber ao certo o que ocorreu naquele momento. E quantas ocorrências policiais hoje nós vemos a todo instante e somos eivados, né? A pensar justamente como alguém que está falando ali quer. Só ouvindo 3 minutos, não é nem de uma ampla defesa, nem do contraditório de ninguém. A gente já consegue trazer algumas interrogações e reflexões à nossa mente. A gente sempre ouviu falar uma história clássica
da sociedade, da vida humana, que Caim, é isso, Caim matou Abel? Não é isso? Vocês sempre ouviram falar? Aí eu pergunto a vocês, quem é o matador dos dois? Vocês vão dizer quem? Quem? Não é isso? Mas Caim era matador ou ele foi considerado homicida? O que é um matador? Né? Alguém que sucede na prática de algo, ele só matou o irmão. Pode ser considerado matador? Ele só cometeu um homicídio. Mas Abel era matador. Olha que impressionante. Porque foi até por causa de uma morte que Abel foi invejado por irmão e acabou depois sendo morto. Mas tudo que a gente ouviu, sem buscar a história da forma que ela é, leva a gente a dizer que o matador era Caim. E não estou aqui inocentando Caim, não. Porque eu estou dizendo que ele é homicida. Ele matou o irmão. Mas alguém com suas plenas faculdades mentais, Abel, sabendo como era o cheiro do sangue, sabendo o que era matar, sabendo o que era covardia, Abel, ainda assim, permitiu-se ser morto pelo irmão. Todos os dias, um operador de segurança pública, algum operador, ele sai de casa para trabalhar e defender você, Mateus. Ele nunca nem ouviu falar do seu nome. Se você sair daqui agora com o seu iPhone 16, 15, 14, seu iOS, seja aquele Nokia lá, parecendo um caixão, não importa o que vai ser levado seu. Vai ter um operador desesperado quando vê aquela cena correndo atrás, ou quando o senso de justiça e dever foi impregnado no coração dele, para buscar e recuperar um bem seu que foi levado sem permitir a você nenhum tipo de defesa. E todo dia um operador sai de casa com essa mentalidade. Está tudo em paz lá fora agora, está tudo em paz lá fora agora? Tudo tranquilo. Se a gente soubesse que lá fora agora começou a acontecer tiroteio, carro baleado, gente sangrando, gente morta, conduzida para o presídio. Ao sair daqui, nós sairíamos com a mesma mentalidade com a qual nós entramos. Seja sincero com você. Se você soubesse o caos que está acontecendo lá fora, da verdadeira realidade que está acontecendo lá fora, você sairia igual? Nem ia sair. Um vírus de todo mundo preso, identificado. E aí sai todo dia com esse medo. Medo de levar um tiro. Medo de ser atropelado na motocicleta. Porque alguém pode fazer uma covardia e vir atropelar você na motocicleta. Isso tudo está ali, no nosso imaginário. E a nossa mente ela não faz distinção do que é real e do que é só uma elucubração da nossa mente. Uma semana antes, Mateus, daquele PRF se envolver naquela ocorrência, uma semana, 13 dias, você lembra da ocorrência que teve? Quem lembra da ocorrência do PRF colocando lá o indivíduo na mala do veículo? Lembra também do que aconteceu uma semana antes? 7 dias, 12 dias, 13 dias, não lembra. Sabe o que aconteceu naqueles 12 dias, uma semana mais ou menos antes? Se você pesquisar, PRF de maio de 2022, alguns dias antes daqueles policiais se envolverem naquela ocorrência, 2 policiais rodoviários federais na via viram um rapaz e foram fazer uma abordagem cidadã, porque a PRF trabalha mais cidadã, é aquele trabalho mais comunitário, né? E aí os camaradas foram e o indivíduo fez o quê? Se vocês olhassem para mim agora, você que vinha com o armado, seja sincero.
Quantas armas você chutaria quem acha que eu estou armado? Ele também estava armado, estava desarmado e conseguiu sacar a arma do policial, efetuar um disparo contra um deles. O outro conseguiu ir para cima, ele efetuou um disparo contra o segundo policial e os dois policiais foram mortos. E aí eu pergunto a você, repito a mesma pergunta que eu fiz anteriormente, para a gente ver a complexidade do que é uma abordagem policial. E às vezes a gente está buscando grandes advogados para defender a nossa causa. Mas se grandes advogados procurassem pequenos policiais para saber o que acontece, eles teriam muito mais sucesso na sua defesa. Porque só quem sabe o que realmente acontece é quem está na ponta da lança. É quem sente aquele frio da adrenalina e quem sente a dor do medo. Já sentiu a dor do medo? De você olhar e dizer assim, foi agora. E aí você não consegue nem raciocinar, é só agir e pedir a Deus que na reação do outro indivíduo você não seja acometido por aquilo que você não quer, que é o que mais te atormenta naquele momento. Em frações de segundos, na abordagem policial, eu tenho que tomar essa decisão. E aí a cabeça daqueles PRFs, que a senhora, que ele, outro ali, diz que lembra do acontecimento, a cabeça daqueles PRFs estava como naquele dia daquela abordagem. Um homem com um histórico de problemas psiquiátricos. E que apresentou essa resistência no momento da abordagem. Aí eu pergunto para você, para nós fazermos essa reflexão que nós sempre fazemos quando nós estamos na aula. Para que o polícia que está lá, o policial que está lá tendo a aula, ele quando vá para ali, ele não pense só nessa dinâmica que a gente vai fazer aqui com armamento daqui a pouco. Ele não pense só naquela farda bonita que ele vestiu daqui a pouco. Suzado ali com o pé todo sujo de barro. Estava com aula, instrução de tiro hoje lá no 19 PC. E aí você pega o camarada e diz assim, mano, você saiu de casa todo limpo, Mateus. José, Amauri, Marcelino. E aí vai chegar na rua e um cara vai te jogar no chão. Isso por si só já ofende a sua dignidade. Agora imagine quando você está envolvido no meio de todo esse problema, tendo a dúvida se o outro está armado ou não. Você recebe que não foi nenhuma arma comigo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis armas. E vocês não perceberam nenhuma. Aí o indivíduo, quando ele vai para a rua, ele vai, que nem vocês? Eu queria certeza, deixa eu ver. Não tá. 3 armas totalmente iguais. Totalmente iguais. Se eu pintar essa arma, você sabe que é de brinquedo, né? Ou é de verdade? De brinquedo ou de verdade? Quem acha que é de verdade? De brinquedo? De treinamento. Se eu pintar de medo, Mateus, e fizer uma abordagem a você, no ponto de ônibus, daqui a 20 minutos, quando você estiver saindo daqui. Entendeu, mano? É justamente dessa forma que a coisas acontecem. Mas a gente que vai fazer a abordagem, o policial que vai ali com sua motocicleta, atrás do indivíduo, para fazer uma abordagem, ele não vai pensando no melhor dos cenários. Até porque se ele está indo fazer uma abordagem seguida de uma busca pessoal, qual o cenário que ele está imaginando? Ele deve ter flores ali na cintura, deve estar levando para a esposa, que foi dia do namorado. Não é esse cenário. Não é com você, não é com minha esposa, não é com minhas filhas, que saem de casa com a certeza de que o mundo nunca vai acabar. Quantas coisas você viu hoje, imensa, fala uma coisa grande que você viu, não. Você vê, junho,
faz uma coisa assim, grandona, que você hoje pensa, monumento, qualquer coisa. Você lembra? Um acidente de trânsito. Um acidente de trânsito. O céu estava nublado ou estava nublado? Estava chovendo, mas o céu, você olhou para o céu. Nem olhou para o céu. Imagine um céu nessa imensidão, você não lembra nem como é que estava, que você não olhou. E para ver um camarada com uma arma de fogo, uma abordagem policial, como é que a gente consegue ver? Qual é o estado psicológico de um policial que entra numa abordagem? Como foi que aqueles policiais da Polícia Rodoviária Federal, eles adentraram naquela cena? Quando aquele camarada quebrou toda a programação mental, vamos falar de programação mental? Isso acontece no teatro de operações. O policial ele vai para a programação mental, que ele vai fazer assim, ó, você levante de pé, eu estou falando para a senhora, é uma ordem, de pé, levante, por favor, levante. E ele fica resistindo, só nessa resistência. Como é que a gente que está aqui do outro lado já fica? Você está dando uma ordem expressa, fardado, devidamente uniformizado, identificado, você fala com o cidadão faz isso. Não estou entendendo o que está acontecendo. Já mudou tudo que você aprendeu na academia. De pé, de costa para mim, afaste as pernas, a mão entrega com os dedos entrelaçados na cabeça, porque na academia, aqui tem Marcelino é professor de artes marciais, faixa preta, um monte de coisa, e o homem conhece. Na academia, o aluno ele quer se livrar daquilo, ele vai lá e faz. E aí ele obedece exatamente da forma que tem que ser. Quando ele chega na rua que ele treinou o tempo todo, diferente daquela realidade que ele vai encontrar, o mundo dele desaba. Aí agora imagine, além de não ouvir uma ordem expressa, o indivíduo agora ainda vai contra você. E aí começa uma queda de braço. Desgaste físico. Já botou um colete balístico? 10 quilos. Em cima da moto, patrulhando, como o Suzá está falando aqui. Desde manhã, na discussão, ou oferecendo um serviço para nós, da sociedade, com a bota cheia de água, porque choveu o dia todo, o motociclista não tem como parar, botar uma guarda-chuva, colocar uma capa de chuva, não tem tempo. E a bota recheada. E o pé, ele está com uma extremidade, porque está fazendo frio, né? Aí quando faz frio, o sangue em todas as regiões centrais, para nutrir e aquecer os meus órgãos. E o pé está com resfriado, sem sangue, encolhido, gelado, sem irrigação. E esse camarada que patrulhou o dia todo dessa forma, é o mesmo camarada que, se ao precisar, 10 horas da noite, fazer um atendimento, é ele que vai. Mas a gente, sentado na nossa cadeira, comendo pipoca, tomando refrigerante, água com gás, que é melhor, a gente não consegue entender o contexto da história. A gente aprende a história pronta, e é igual o queimado das ciências. Colocou na ponta, derreteu e eu posso. Sem nenhum trabalho, nem para mastigar. A gente está assim, consumindo tudo igual a das ciências, coloca na boca, dissolve e engole o assunto. Nem fazendo força mais por dentro que a gente está. E as informações chegam para a gente e a gente não consegue nem fazer uma crítica sobre o que a gente está recebendo. Não somos críticos de nós mesmos, que era o que nós deveríamos mais ser. Imagine ser o outro, ou de uma forma que busque entender o outro, sem nenhuma apatia, ou com total apatia. A gente não sabe como é que a sociedade vai continuar caminhando com essa mentalidade que nós estamos impregnando. Vou fazer um teste aqui com vocês, na prática, algo simples. Todo mundo aqui está na sua perfeita faculdade militar, assim esperamos. Todos aqui já tiraram uma vez na vida? Já tirou? Eu contigo? Alguém aqui nunca tirou? Quem nunca tirou? Nunca viu um disparo de arma de fogo, nunca ouviu um estampilho em Salvador, difícil ouvir um estampilho de arma de fogo. Quem?
Alguém que nunca ouviu? A gente vai reproduzir um tiro que tem que passar. Espero que ninguém saia correndo. Mas eu vou dizer a vocês que se isso acontecer do lado de fora, o cara que vai correr para cima é justamente aquele que a gente mais tem. E do nosso lado, o que vai estar mais distante da gente era que a gente esperava que estivesse mais próximo. Quem está aqui em casal já está entendendo o que eu estou falando. Quem está aqui está dizendo assim, será que eu vou correr para cima mesmo se acontecesse isso aqui? Mas o parceiro de serviço, quando ele vê uma abordagem policial, que o colega está no vexame, ele não pensa nem duas vezes para ir. Na maioria dos casos, ele entra na ocorrência sem nem saber o que está acontecendo, e quando ele vai tomar partido do que ocorreu, ele vai dizer assim, pô, eu nem precisava de tudo isso, mas agora a gente vai ter que ir até o fim, porque esse juramento foi feito. Eu disse que onde o seu sangue pingasse, o meu ia empoçar. E aí agora não pode ser diferente. E é assim que acontecem as abordagens policiais que vocês mais conhecem. Da forma mais drástica que vocês viram ocorrer, não foi aquele resultado, senhoras e senhores, final que decidiu o que aconteceu ali. Mas nós não damos a chance nem de ouvir, assim como a maioria aqui que sabe o caso do colega da PRF, até hoje não estou ouvindo o lado dele. Até porque ele nem pôde narrar o lado dele. Ele foi impedido por uma decisão judicial do decreto. Logo, ninguém ouviu o lado dele. Está condenado? Não está. Está preso? Foi ouvido? Pôde narrar o lado dele da história? Nas maiorias das ocorrências policiais, o resultado foi essa tragédia social. O indivíduo que estava ali, o policial, ele não teve espaço para falar do lado dele. O que ele sentiu, como ele estava, por que ele agiu daquela forma, qual treinamento ele recebeu. Os colegas passaram aqui, que são das Forças Armadas, e falaram pontualmente de operações das Forças Armadas, onde eles vão, uma operação que é toda montada, e chega lá o teatro está exatamente da forma que eles esperam. Agora, o policial que está na rua esperando o problema é diferente. Não tem como você tratar da mesma forma. Sabe qual é o policial que está hoje no maior problema da vida dele? Não é o policial do golpe, do choque, que vai sair pontualmente para resolver um problema que ele já sabe o que aconteceu. É o cara que não quer estar em lugar nenhum desse e está sozinho tomando conta de um posto. Porque o problema, quando vier para cima daquele cidadão, porque ele não sabe como vai acontecer. Ele vai ser assaltado pelo problema. Entende? E na hora que a gente é assaltado pelo problema, a gente não tem tempo para parar e analisar e dizer, será que é verdade, será que é mentira, será que é treinamento, será que aquilo ali é vermelho, porque o cara é de uma facção que gosta da cor vermelha, a gente não tem que conversar com isso. Mas no sofá a gente assiste um vídeo uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4, 5, e a gente já mudou de opinião. Quantas vezes você já mudou de opinião? Assistiu e disse assim, pô, desgraçado, que fez isso? Assistiu de novo e disse assim, não, mas aqui eu nem tinha visto que essa mulher apareceu na frente. Não, aí alguém chamou sua pessoa e disse assim, papai, você viu que o camarada fez uma força contrária ao policial que estava fazendo a chave do braço? A chave dele. Você viu que ele fez uma força contrária e você diz assim? Não. Ele faz uma força contrária. Ele está resistindo. Ele está resistindo à ação policial. Aí você já começa a dizer assim, poxa, eu não tinha analisado por esse lado. Essa opinião já mudou. E aí a gente vai mudando de opinião. E aí, quem conduz a grande massa, quem é? O seu aparelho celular fora do modo avião. Que você está aí. Quem colocou? Dizendo assim, poxa, estou doido para dar uma errada. Quero só ver. E o cara está na rua 24 horas de serviço,
6 horas da manhã do dia, volta para casa às 6 horas da manhã do outro. Sem direito a pegar o celular, se tiver uma operação, ontem nós estávamos numa operação, não tinha como pegar o celular. O nível de tensão e de atenção era máximo. A abordagem para se aproximar de pessoas com o intuito de orientar, assistir, interpelar e ou conduzir, utilizando-se dos processos de policiamento ostensivo, executados para isso. Se necessário for, a busca em veículos, objetos, edificações ou período. Tudo que o policial quer que acabe naquela parte, de chegar até o cidadão, falar com ele. Mas assim como nós não podemos esperar que todo mundo tenha flores para nos oferecer, o outro indivíduo nem sempre vai cooperar com aquela nossa expectativa. E por vezes vai acontecer o que tem ocorrido. E eu espero que pelo menos aqui essa meia dúzia, se 6 pessoas saírem daqui hoje, 6, determinadas a todas as vezes que vê o tipo de ação policial, antes de emitir a opinião, que os veículos de massa eles querem que a gente venha emitir, a gente faça uma crítica sobre o que a gente vai falar e observe se foi justamente aquilo que o jornal está falando. O vídeo foi totalmente aquilo. Temos ocorrências que duram 20 minutos. O jornal são 30. Tem que passar 5, 8 matérias. Ele vai passar 20 minutos de uma ocorrência. Vai reportar, vai passar a parte mais de impacto, e vai dizer assim, olha, o menino tomou um tiro na cabeça. Aí, ó, o pobre coitado com problemas, aí ele pega e muda a sua opinião. Esse coitado com problemas psicológicos, com atendimento psiquiátrico, ou o que eles fizeram com ele. E aí você vai ver o que todo mundo fez. Você crucificaria Jesus? Você é sincero? Você crucificaria Jesus? Jesus na cruz, você viu o cara com o olho cego. Você botava Jesus na cruz? E por que colocaram Jesus na cruz? Sem nada. Não tinha nada contra ele. Nada que o acusasse. A opinião pública fez assim, ó. Solta Barrabás. Fez assim, no bastidor. Barrabás é ele. Barrabás é ladrão. E a opinião pública, às vezes, eu conseguiu convencer todo mundo ali que ele devesse ser era Barrabás. E nós não conseguimos isso. Infelizmente, robotizados, sem pensarmos com a nossa própria cabeça, nosso próprio cérebro. E estamos emitindo as opiniões dos outros. Porque nós não temos nem o direito de pensar mais. E se falar, não vou entrar aqui em contexto político, porque se a gente fosse entrar nesse contexto, a gente ia ver que quem decide mesmo, né? não é o delegado do Clóvis, quando se um indivíduo ele é conduzido até uma delegacia de polícia e um policial conduziu aquele indivíduo, ele está dizendo que aquele indivíduo fez isso, e mais esse tipo de ação, e mais essa outra ação aqui. Quem é a vítima e quem é o condutor? O outro. O condutor é quem? O policial. Aí, mais um testemunho. O delegado assiste um vídeo e diz: tem alguma coisa aqui. Não, isso não. Investe o mundo. O condutor, que é a vítima, passou a ser réu. E o réu passou a ser vítima. Quem foi ouvido? Quem tem que ser ouvido primeiro como polícia para a ocorrência? É o policial ou quem está sendo conduzido? Aqui tem um estudante de direito. A gente está falando aqui da letra fria, uma coisa tem que ser executada. Porque se a gente começar a entender que toda abordagem policial é uma abordagem arbitrária, e a gente passar a partir desse ponto a analisar uma abordagem policial, quem vai estar sendo arbitrário seremos nós.
Porque se eu analiso todo bandido, todo homem que eu vou abordar, eu analisado como bandido, e por causa disso, devo direito a qualquer um dos juristas que me ouvem e aqueles que almejam-se. Agora, passarem a me enxergar dessa forma, vocês também estão sendo arbitrados tão quanto aquilo que vocês julgam. E se é para ser frio, se é para ter essa frieza, e aqui tem empregado, e todos os profissionais seriam cobrados da mesma forma. É fácil arrumar um bode expiatório. Difícil é fazer a sociedade pensar, irmão. E nós, por vezes, pior, na maioria delas, não estamos pensando. A gente está indo no embalo da manada. É para lá. Aí quando você. Aí tem o pior. Que esse para mim é o que mais me dói. Ele vê que não é daquela forma que estava sendo dito. Eu seria omisso, Dona Elizabeth, se não trouxesse a senhora aqui para dar a oportunidade da senhora apresentar o trabalho, nem falar da ocorrência. Porque eles falam dessa ocorrência nas aulas de abordagem policial. Falamos isso para os policiais civis, que nós temos a oportunidade de ministrar, falamos isso para os policiais militares, que temos a oportunidade de ministrar, e falamos isso constantemente dentro da Guarda Civil Municipal de Salvador, que é o lugar que a gente ministra constantemente. E por todas as outras vagas aqui no Recôncavo, que nós tivemos a oportunidade de estar ministrando e falando sobre a abordagem policial. E aí eles serão isso, que é para mim a melhor classe. Aquela que vê o que está acontecendo, sabe que não é daquela forma que estão falando, mas como a maioria está dizendo o contrário, você faz o quê? Eu vou me calar. Porque aí a maioria vai fazer o quê? Vai me apedrejar. Aí para você não ser apedrejado, você se cala. Que você tem perigo de já colocar na sua cabeça que o que vale é o quê? A combustível legal. Não, se eu falar isso aqui, não tem combustível. Vai ter dislike. Mas se eu falar o que todo mundo está falando, aí o camarada que tem uma pobre, tem ali hoje, num ambiente desse, onde pode dar voz, vai dar voz aqui. Há diversas pessoas que ele está fazendo. E é um trabalho para que a gente faça o quê? Enalteça. Porque o que é bom tem que ser enaltecido. E se está sendo um bom trabalho, tem que ser falado, tem que ser divulgado. Eu não sou contra a divulgação de nada. Se é bom, divulgue. O que é ruim, examine. Mas tem feito o contrário. Porque a nossa cultura é a cultura onde nós disseminamos o que não presta. Para a gente, a boa é que tem muita desgraça. Ah, o cara bateu o carro ali. Não é carro, não vende no jornal. Vai vender se eu compartilhar no WhatsApp? O policial atirou, acertou na cabeça do cara. Aí você faz como? Nem leu o restante, só viu o enunciado, você viu o enunciado, ele chama atenção, e você nem leu o restante da matéria, faz o quê? Compartilha. Em menos de 10 minutos você recebe 20 vídeos daquele. O que é que te obriga a fazer? Todo mundo está falando sobre isso. Eu tenho que ver. E aí você entra mais uma vez no efeito sonado que o nosso querido cérebro, que não quer ser incomodado, faz. É fácil. Então eu vou assistir, concordar, compartilhar e replicar a informação, que é o mais importante. A gente nem assistiu tudo, mas já replicou. Estava vendo que minha esposa vai tocar no foguete. Aí eu disse, não, mas coisa importante. E ela da escola, se tremeu toda no carro, eu falei, imagina você entrando um tiro batendo perto de você. Você tem que o policial age com facilidade. De qual maneira você quer? Vai para frente, troca o tiro, na paciência, foi treinado para aquilo. Não é assim não, irmão. Quem falou isso para você mentiu. Quem disse que é assim mentiu. Quem anda dizendo para você? Quem anda dizendo para você que as coisas são dessa forma?
é mentiroso, é leviano, não sabe de nada. A foto bonita, quando o camarada passa na PRF, na Polícia Civil, é uma conquista, né? Passou na Guarda Civil, passou na Polícia Militar, tinha 18 anos. Aí o cara tira aquela foto bonita, arma na cintura, Suzano, bonito, arma, torniquete, torniquete na cintura dele. Mas você sabe por que ele Todo bonito foi demais agora. Não, cara. Usar todo bonito. Na moral, a família da gente volta mais. A gente volta nessa. Mas aí, um torniquete ali, por que ele está com torniquete? Por que ele está com torniquete? É porque é bonito? Ou porque lá no fundo, viu isso? Lá no fundo, no subconsciente dele, tem uma instrução que diz assim: você vai tomar um tiro. E que seja no braço dos membros superiores ou dos inferiores, para você não poder colocar um torniquete e tentar se salvar. Porque o torniquete está ali para o cara se lascar. A gente não coloca um torniquete aqui, a gente não coloca um torniquete na cintura, porque é bonito, não. É porque a gente está na previsibilidade que pode tomar um tiro, porque a gente vive nessa evidência. Dentro de casa a gente vai meio que aliviando. Essa semana minha filha ouviu uma notícia, ela fez assim: o que foi, papai, que aconteceu? O policial fez com a menina. Eu falei: não, o policial soltou a menina. Aí você dentro de casa faz como? Irresponsável, comovido pelaquela comoção da TV. Aí você destrói a imagem de um policial e detona a cabeça do sujeito. Porque nem discernimento para isso nós estamos tendo. E isso é o básico. Isso eu estou falando aqui do mínimo. E isso é ciência. Não é um prontinho. Apesar de ser confrontado por essa ciência onde? No terreno, na rua, no carnaval, que a maioria aqui pula e diz assim: porque o policial passou com aquele bastão e me empurrou. Por quê? Porque você não tem dinheiro e não está no carnaval em Salvador. Porque se você tivesse no carnaval, você não ia ter isso. Mas na rua, onde o bicho pega, falando assim, rasgado. Se o policial chegar pedindo licença para um camarada daquele adrenalizado, cheio de entorpecentes, como muitos estão assim, e o policial não sabe quem é que está ou não, se ele chegar lá pedindo aquela licença, não tem como fazer senão vai ver os ambientes. Ele pode ser recepcionado como cotovelado com suco no rosto. E ele não sabe que você é um cara de boa, que não tem nenhuma fome de receita aí. Ele não sabe disso. Mas ele está aqui para fazer a sua segurança, mas envolvido com qual tipo de adrenalina. A ciência diz que o som alto, acima de 90 decibéis, ele causa efeitos alucinógenos no ouvinte, semelhantes aos efeitos do LSD. E o policial está lá 5 dias de carnaval, com um trio ouvindo. Porque as ocorrências acontecem muito. Distante do trio, muitas acontecem. Mas a maioria, do lado do trio. E o policial está 5 dias sobre aquele efeito alucinógeno do som alto na mente dele. E você quer que ele haja na melhor das hipóteses, como você agora descobriu que é a ciência policial. A sociedade quer que a gente age assim. E aí tem que ser dessa forma. Simbora. Aí tem um camarada que você anota esse grupo, né? Para você pesquisar. John Boyd, piloto de caça da Marinha Americana. Aí o camarada foi lá escrevendo sobre o simbora. Observar, orientar, decidir e agir. A gente fala isso para alguém, para um aluno, a gente fala isso para o aluno antigão, na sala, ele pensa como ainda, a maioria pensa como senso comum. Ele diz assim: pô, vai dar pena. Observar o que acontece, se orientar, tomar uma decisão e agir. E aí, quando a turma vem quente no peito, sem nem saber de onde está vindo, como é que faz esse ciclo completo? Tem condições? Dá para fazer?
ou vai ser de forma automática. A gente vê na prática de 5 minutos. Aí John Boyd entendeu isso. A gente não sabe se John Boyd ele foi assessor do Pentágono e morreu em 97. A gente não sabe se ele virou John Boyd porque ele foi assessor do Pentágono ou se ele foi assessor do Pentágono porque ele foi John Boyd. Se foi o nome que nasceu antes da fama, se foi a fama que nasceu de tudo. Porque na maioria das vezes que estamos. Isso não está gravado. Na maioria das vezes, na maioria das vezes, quem está assumindo a cadeira da decisão não foi por causa do nome, foi por causa do cara. E tem muitos que foi pelo contrário. E aí a gente começa todo o problema da segurança pública e da abordagem policial, consequentemente. Quem vai me julgar não passa pelo mesmo processo e não passou pelo mesmo processo que eu. E aí você acha que ele vai julgar como eu penso e vivi e sinto a fricção da guerra, não estou pensando a fricção da guerra, depois de uma pesquisada. Ele vai pensar como eu, que vivo e sinto isso, ou ele vai pensar como quem sempre sentou na cadeira e analisa as coisas fria e calculadamente, inclinando-se para o que a opinião pública espera da decisão dele. A nossa ideia, minha amiga, é fazer uma disposição prática. Mas não tem como fazer uma disposição prática sem primeiro colocar todo mundo no cenário do conflito. Né? Sem todo mundo entenda. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Tem alguém cristão aqui? Sempre tem. Tempo difícil. Final do tempo. O que é que diz? No final do tempo. Você acha que vai ser com o final do tempo? Homem se matando. Mas no meio de tudo isso, no final do tempo, foi Jesus que falou. Aí eu não posso me escutar e falar. No meio de tudo isso, meu amigo, ele disse que o homem ia estar bebendo, comendo, dando em casamento, ia estar vivendo a vida dele normal. Você está vivendo a sua vida normal. Mas o policial, o camarada que na ponta da lança todo dia, ele não vive nessa normalidade. Ele vive de fato o novo normal que nós, a todo instante, custamos acreditar e somos impedidos de ver. Nós não estamos vendo o que está acontecendo. A gente não sabe de fato o que é vestir uma farda e operar. Ser policial penal não é fácil. Você está ali onde tudo que acontece, seja de bom ou de ruim na sociedade, vai estar naquele ambiente que você trabalha. E o policial penal aqui, eu sei. E o camarada sabe que lá não é fácil. O ambiente por si só, o cheiro do ambiente, o clima do ambiente, o peso espiritual do ambiente, emocional, só aquilo por si só já me deixa todo transtornado. O camarada que está na rua da segurança privada tem aqui o pessoal que exerce a função de lá da segurança privada de alguém que protege o bem dos outros. E esse camarada que está ali protegendo o bem, ele sabe que não é tão fácil assim. Porque se tiver qualquer tipo de ação, das mais trágicas que nós já vimos, naquele ambiente, ele vai ser a primeira barreira a ser eliminada. Então, nos lugares onde a gente menos olha, é um dos problemas maiores que estão acontecendo. E nós não estamos nos dando conta porque nós não podemos pensar. E somos levados a não pensar. Aí não pode escrever isso. Imagine só, por favor. E aí, Jeff Cooper escreveu sobre aquele cara especialista que a arma escreveu. Manuseio da arma prepara o psicológico para a autoridade de tiro. Isso aqui
Manuseio da arma, mecânico. Habilidade de tiro, mecânico. Preparo psicológico. Como é que prepara alguém antigrau psicologicamente no combate? Sem trazer o camarada para essa trilha, para essa realidade vivencial dentro da sala de aula. Como é que eu vou preparar um jovem de 18 anos para ir para lá para o olho do furacão, sem trazer ele para experimentar essa realidade antes da vida? Isso de forma gradativa, com doses homeopáticas. Todo dia, um tijolo na construção da nova mentalidade. Todo dia, mais um tijolo na construção da metanoia. Todo dia, eu estou livrando ele de quê? Cheguei para você, pastor. Júnior. Peguei Júnior. Fazer uma aplicação prática. Eu, Júnior. É uma arma que é para treinamento. Tem um projeto comigo que acontece aqui no Arte Apertativa, passando da luz. Segure a arma como você seguraria em você. Não sou normal, você nunca tirou isso. Segure uma arma aí. É assim que você seguraria uma arma, beleza? Segure com as duas mãos. O dedo de junho, naturalmente, está mais negativo, mas está dentro do lugar que não é está. Porque na cabeça de junho, o subconsciente dele domina ele com isso. Junho não sabe, ele é negativo. Porque o policial teve um controle emocional, deve guardar o momento certo para apertar o gatilho. Mas o dedo negativo é o dedo ao longo da armação, aí entra, aí começa a gente fazer aquele confronto prático com o indivíduo para que ele entenda que não é da forma que ele acha que é. É da forma que tem que ser. Mas o período de tempo de formação é curto. E aí a gente tem que fazer o que com os muitos? Inoculação do estresse. Estressa junho, traz junho para cá, mostra junho que não é fácil. Segura a roupa do amor. Aponta a roupa para mim. Tira o dedo negativo. Coloca o dedo aqui assim. Pronto. Quando você atirar, você bota o dedo negativo agora. Bota o dedo negativo. Agora o Junho está fazendo o quê? Executou na ordem. Junho atirou. Atira. Pode. Quando ele atira, vai ter uma explosão que vai acontecer aqui na câmara de gás, que vai gerar uma consequência, que é o recuo do ferrolho. Isso é mecânico. Agora fazer isso. E aí o juiz já está dizendo que toda vez que vai tirar essa pancada, de novo, Júnior. Atira de novo. Segura a arma, Júnior. Segura a arma, Júnior. Segura a arma, Júnior. E lá vai Júnior. Olha o que Júnior fez. Eu nem toquei em Júnior no futebol. Não tem estampido. Não está ouvindo o trabalho do gatilho. Não está tendo nada aqui que tire Júnior do 12 por 8 da sala de aula com ar-condicionado. E quando eu passei a mão direita, o que o Júnior fez? Esperando a pancada. Ele fez o quê? Reagindo. Quantas das vezes essas reações elas acontecem no abordagem policial? E isso, todo o estresse da abordagem, xingamento, empurrão, tentativa de tomar arma do camarada, porrada, gritaria, gente ao seu redor, criança, 2 segundos, 3 segundos, e o time tem que tomar uma decisão. É tão fácil, gente. Observe o que eu fiz com o filho de ser Júnior, segurar o meu irmão. Eu vou fazer o mesmo exercício com você, e por favor, não se antecipe. Espere eu bater na arma. Deixe a pancada acontecer naturalmente. Segurar, Júnior. Segurou. Segura. Vai. Receba. Automático. Isso é o dele. Uma reação extra. Bom. É algo que a gente não controla, a não ser sendo exposto constantemente a isso. Onde é o laboratório do policial? O laboratório do policial. Muitas das ocorrências que nós vivenciamos, nós só vamos poder melhorar até amanhã.
já vivenciamos hoje um tempo com a gente, voltar atrás do que aconteceu. A gente pode se explicar e devemos nos explicar e temos que ser ouvidos. Tudo isso, 12 por 8, você não fez uma flexão, você não correu 2 quilômetros, você não está há 8 horas com um colete balístico, com um cinto pressionando sobre o nervo ciático, com a arma pendurada à sua cintura, com um coturno, com a calça em cima de um veículo a 80, 120 por hora, e uma motocicleta a 80, 90, 100 por hora, tudo isso junto. Acontece com um policial que poderia ter vivenciado todo esse estresse durante 8 horas. Já vi policiais que estavam numa operação de manhã, 9 horas da manhã, o policial estava dentro de uma operação, fazendo patrulhamento em um local de uma zona flagrada, e saiu de lá e foi fazer um PC-trano à tarde. Faz como? Desliga o botão, depois liga de novo. Como é que o policial lá agiu? Sobre estresse. A gente falou no caso do PLF, que tinha acontecido em um curto espaço de tempo. E aquilo mexe com a mente. Aquilo mexe com a ação. Pô, perdi 2 colegas na semana passada, porque um cara em um surto, com uma arma de um deles e matou os 2. Hoje eu estou aqui diante da mesma situação e vou fazer o quê? Vou esperar que aconteça comigo? Porque as ocorrências se repetem, a gente diz assim, as tragédias, quando acontece uma, parece que é uma coisa, acontece uma logo em seguida a outra, e outra, se não der um freio, vai continuar acontecendo. Porque mexe então, com essa nossa reação automática, onde a gente não pensa, segurado com as 2 mãos, onde a gente não pensa junto, onde a gente não pensa junto, olha, terceira de novo, a gente não consegue pensar para evitar o choque no qual nós estamos envolvidos. E aí, para tirar isso de Júnior aqui, não vai ter como ser hoje, amanhã, a gente vai ficar aqui até 10 horas, que Júnior vai resistir ele com o movimento. Daqui a uma semana, se ele ficar todos os dias envolvido com isso, vai repetir o mesmo movimento. Daqui a 15 dias talvez. E aí você vai lá no meio daquele conflito todo que está acontecendo, e você quer, que eu, que vi meu colega, motociclista, sendo pego por 5 indivíduos, torturado, com as pernas quebradas, esfaqueado, um monte de tiro no corpo. Você quer que eu falar, gente? E haja que nem você, que não sentiu igual que eu senti a do colega. E eu estou falando aqui de um caso religioso, do nosso irmão Filipe, que era meu colega também. E aí sentiu. O maior dor está longe quando tudo é procorrido. E o colega, quando a gente viu o corpo, disse: não, a gente não acredita. Olha da gente. Quem entender o que acontece com um vizinho, na outra força, com outra pessoa, é fácil. Quando é dentro de casa, as coisas da rua, a gente começa a ver o mundo de outra perspectiva, com outro ponto de vista. Entendeu, gente? Muda ou não muda? Exatamente. Que a gente precisa, viu? Que pelo menos meia dúzia de vocês aqui fortaleçam esse tipo de visão, para que outras pessoas não sofram injustamente, não sejam condenados antes do devido processo legal. Uma abordagem policial complexa, irmão, que quando sai do controle, os resultados, na maioria das vezes, além de inesperados, são drásticos e dolorosos, não só para o agente que está ali, é para a mulher, é para o filho, é para o amigo, é para o vizinho, é para a corporação, é para a família de cada um daquele da corporação que consegue
sentir ter a empatia pelo problema. Eu digo para você, menos de um mês, mais ou menos atrás, nós perdemos mais outro colega. Dessa mesma forma, brutal, covarde e bastante doloroso. A gente perde peso. A dentro de casa, você olha a pergunta folgada. Você olha 3 dias desse ponto, 3 dias eu não estou almoçando mais no horário. Esqueci de ver, a gente bota a garrafa de água, 5 litros de água para tomar durante o dia. Com 3 dias, você diz, rapaz, tem 3 dias que eu não lembro qual foi a última vez que eu bebi água. Sua cabeça está lá, no problema. E seu corpo está entregue junto com tudo aquilo. E depois, no outro dia, a gente tem que ir trabalhar. E a gente precisa da colaboração de quem a gente está lutando mesmo lá. Se todo mundo entender, Júnior, que essas coisas, chega só para enfocar, pode ser que você faz parte, né? Você pode estar tomando tombado do evento. Pode segurar aí, pode segurar. Quanto tempo que a gente não vai estar na mão? 10 minutos. Júnior, a operação está ficando aquela cabeça. 15 minutos assim. Que a foi ali, o perigo iminente naquele meio, você fica 15 minutos assim. E você não pode baixar, né? Porque se você abaixar naquele momento, os 7 quilos, pode ser um momento onde você precisaria fazer freio dela. E a gente cansa. E aí a gente volta para aquela mesma história do colete pesado, da bota molhada, da roupa suada, da adrenalina, da fome, das horas, longe de casa. A gente passa mais tempo com o colega do que com o colega. É uma coisa impressionante, mas não é verdade. 8 serviços de 24 horas. Quando a gente chega em casa, os filhos foram para a escola, a mulher está fazendo o trabalho dela. Quando ela chega à noite, é praticamente na hora de dormir, cabeça para conta, milhão, todo mundo vai dormir, né? E no outro dia, quem tem que se consolar? O colega, pô. O colega. E a calça jeans, apertando a perna do carro. Infelizmente, mas isso é a nossa vida. A ideia que escreveu sobre isso aqui. Só para a gente ver como é que está dentro de um próprio. Isso aqui foi o que ele escreveu. Ele fala do estado de alerta. Aí ele descreve. O estado de alerta branco, amarelo, laranja, vermelho e verde. Ele diz que o estado de alerta branco é quando a condição local em que nos encontramos nos permite que fiquemos relaxados, devido ao cansaço ou notória ausência de perigo. Neste estado, o policial não está pronto para o enfrentamento. Onde é que o policial vive nesse estado? Alguém? Participa, tio. Lugar nenhum. Lugar nenhum. O cara está muito ali, no mínimo sempre. Agora, o amarelo, o que é que acontece? Quando a condição local em que se encontra não provoca tensão, nem desestabiliza a calma, mas requer atenção multidirecional, devendo estar precavido e em constante vigilância. A agressão é possível e exige atenção a sinais que possam indicar uma ameaça potencial. O cara no estado de alerta também todo mundo. A todo instante, ele não fica como a maioria das pessoas ficam. No estado da na maioria, a maior parte do tempo, ele está no estado da alerta amarela. E quando se envolvem, aí aqui agora uma experiência que posso passar para vocês. É experiência pessoal. Mas que eu tenho certeza que todos aqueles que tiverem escapado compartilham ou vivenciarem o mesmo sentimento, compartilham da mesma visão. Quando você se envolve em uma ocorrência, uma abordagem policial, em que o resultado é aquilo que você não quer, esse risco eminente da ameaça, ele te perturba durante um grande período de vida. Aí você vê que o cara entra, o camarada entra com um carro dessa forma, estaciona de frente fora.
Aí na hora que vai entrar no portão, antes de entrar, liga para a esposa abrir o portão para ele poder entrar. E aí vai dormir, tranca a porta e volta e confere a porta de novo. E coloca a arma próximo de um lugar onde ele possa acessar, caso necessite. Como é a cabeça desse camarada, gente? A gente precisa falar mais sobre isso. A gente precisa entender mais essa pessoa. É uma parte da sociedade muito exigida, porque nós também fazemos parte da sociedade. É uma parte da sociedade muito exigida, que tem o seu serviço pouco reconhecido, e quando cai em um processo onde é tido como fora da curva, antes de poder responder o que aconteceu, já foi condenado. E aí a gente vai avançar no estado laranja. Quando a condição ou local em que se encontra apresenta a probabilidade de confronto, momento em que são identificadas pessoas que possam apresentar ameaça, avaliando-se a postura de segurança adequada. O cara do amarelo para o laranja tem pouco, é uma linha bem dentro. O estado do laranja está maior. Isso aqui ativa, já nem você participar da ocorrência. Basta tão somente o colega participar e você começar a sentir a empatia pelo colega. Você não sente? A gente não sente pelo colega, né? Antigão, ele deve saber disso. Espírito de corpo, gera o cara, leva o cara a sentir aquela coisa. Mas aí, se você não sente pelo colega, sente pelo namorado, pela namorada, pelo filho. Ele diz assim, poxa, minha filha não tirou a nota que esperava. A nota que a filha não esperava, e você vê a criança ali assim, se contorcendo, se condoendo dentro de casa, você já começa a pensar, pô, você sente a dor da criança. Isso é uma nota que você pode dizer para ela assim, não, filha, relaxa, vou estudar, porque senão a gente melhora. E o colega, quando toma um tiro, toma. E o colega, quando vai preso. E o colega, quando é exposto na mídia de uma forma como um marginal, perigoso. E você sabe que pertence à mesma instituição dele, já dói. E você sabe que você trabalha no mesmo ambiente com ele, dói mais um pouco. E aí você vai dizer assim, não, pô, o cara trabalha no mesmo campo que eu, aumenta a dor. Não, pô, você está junto, irmão, todo dia eu conheço o cara é pai de família, irmão. O cara não sai da rua para cometer crime, não é criminoso, vai ser invertido as coisas, pô. Está tudo invertido. A gente dá voz ao criminoso para falar a família do criminoso, beleza, tem que ter a voz também. Mas o policial, ele já foi condenado. Foi ou não foi, Mateus? Tirou do modo avião? É normal, é isso mesmo. Mas o avião não vai cair aqui, não. No máximo, o que eu quero é que você sinta só a turbulência do avião. E aí, nem precisa de turbulência. Só quando diz assim, ó, queremos cinco senhores passageiros, vamos pousar em 5 minutos, Salvador, tranquilo. E aí o ouvido começa a fazer o quê? Pressão. Você sai para mim, 40 minutos, 2 horas depois, já aconteceu o crime de ficar 3 dias depois com o ouvido fechado por causa da pressão. A descompressão não ter sido feita e ficar com aquela pressão ali dentro do ouvido. E a gente tem que sair daqui, no mínimo, depois de um dia de um monte de palestras que nós ouvimos aqui, que aqui é para essa vida real. Da vida real. Ali é a ciência. A ciência é escrita daquela forma, em preto e branco. A letra da lei é escrita daquela forma, em preto e branco. Mas aqui tiveram pessoas falando da letra da lei, mas que vivenciam essa realidade. E que sabem que naquele estado vermelho, que é quando a condição ou local apresenta suspeita confirmada, sendo o risco real, exigindo do policial postura máxima a fim de controlar a situação conforme as circunstâncias, já saiu daquele ponto que ele estava esperando que as coisas não fossem. E você está ali, jogado no olho do furacão, tendo que dar uma resposta
a uma condição mental como você foi submetido repentinamente e exige de você uma resposta. E não é fácil. O lutador de jiu-jitsu, que está todo dia rolando, e vez ou outra pega um caldo mais grosso, a coisa já é pena, e todo dia está sendo submetido à poção. Todo dia tem alguém fazendo uma covardia com ele ali, que assim a covardia não tem a covardia tem feito, e ele é submetido àquele tipo de processo. E se ele for submetido a uma condição adversa, diferente do que ele está acostumado, pô, ele não é ar-condicionado, a gente vai treinar sem ar-condicionado. Vai fechar as portas, vai aproveitar o calor de 37 aí em Salvador e vai ser de monte. Já não estou tudo. O desconforto do lugar, talvez quem tenha mais conhecimento, sentindo mais, pode sofrer de uma forma que não sofreria se tivesse naquele ambiente que está acostumado a viver. Aí quando a gente chega naquele estado de alerta ali, preto, que é quando a condição ou local que se encontra apresenta-se como ameaça para a qual não está preparado ou devido ao período de tensão provocada, a sobrecarga física e emocional do seu organismo gerando estado de pânico. Estado de pânico. A gente volta para o caso do colega que a gente começou aqui falando. Não estava no estado de alerta branco. Há alguns dias atrás, ele tinha sido submetido de forma visual a uma condição que levava ele ao estresse só de estar vendo, no mínimo, amarelo. Quando ele sai para patrulhar, ele agora avança para o laranja, mesmo sem nada está acontecendo, porque ele vive na atual e iminente expectativa de que não pode acontecer igual com ele. Então ele está com seu ombro elevado, sua base, né, sua guarda está armada. Está mais tenso do que ele ficava anteriormente. E aí acontece a ocorrência. O estado de alerta está gravando vermelho. Aí no estado de alerta vermelho, o camarada já entra naquela guerra, tendo a confirmação da suspeita de que ele está diante de um problema, que agora a vida dele está em risco, para ele entrar no estado de pânico, de uma confusão mental, é muito fácil. Mas a gente da nossa casa, sem entender o contexto, vai ser sempre mais fácil falar do mais do que a gente fala. E vai ter sempre alguém lucrando com a desgraça do outro. Sem nem se importar com as dores que estão sendo aplicadas àquelas pessoas que foram acometidas por aquela determinada ocorrência. E nós estamos fazendo qual tipo de força? A força para aumentar essa dor. Você é amigo de alguém que se envolveu no problema, já com a sociedade toda para proteger ele. Seja lá pelo menos pegar a emoção e a água para passar na ferida. Porque já tem que apedrejar. Você não precisa ser mais um que vai dizer assim, não, eu vou ser um cara. Tem que ser pelo justo. Aí você vai lá e dá mais um chibotado na camarada, é difícil. Seja quem vai lá ajudar. E se você está vendo alguém sendo injustiçado, seja quem vai gritar para Deus ali, não vou dessa forma não. E vai chegar uma hora que a gente vai estar assim, colocando o nosso peito na frente, para tomar o tiro que o colega vai tomar também, porque a gente sabe que é injusto o que ele está passando. E se é injusto que o outro passa, e eu estou ali, retroalimentando aquela injustiça, porra, olhe para você e se veja sendo pior do que a pessoa que você está continuando, porra. Olhe para você, faça uma reflexão e diga assim, eu nem estava lá e estou submetendo alguém a uma punição que eu não queria que nenhum familiar meu estivesse passando. Isso tudo acontece hoje e pode acontecer em uma simples abordagem policial.
Mateus perdeu o iOS dele, não é o iPhone 16, mas ele falou para polícia. Pô, irmão, me ajude aí. E aí está Suzá passando de moto. Pô, irmão, o cara me roubou, foi ali agora, está com. Pegou mesmo assim que perdeu. Está com a bag vermelha nas costas. Bag vermelha. Tudo mais fude. Vermelho, bag, é fude. Com a camisa, não lembro, mas acho que era preta. Na confusão mental que ele passou, a camisa poderia ser rosa. O primeiro indivíduo que ele vê com a bag vermelha, nas suas condições, seja com camisa preta ou não, ele vai fazer uma abordagem policial. E a partir dali, só Deus e Ele é quem vai poder dizer o que aconteceu. E aí a gente vai ter que ouvir os dois lados da história. Porque ele sempre, até mesmo que a câmera mostra, é o que, de fato, vai definir o que deu comigo. Imagens são manipuladas. Se o ângulo não pegar da forma correta, eu nem saio ali na câmera. Mas Júnior vai aparecer com a arma lá, na mão. Porque o ângulo da câmera ela só pode pegar para determinado raio de ação. E aí entra quem? O personagem com o microfone na mão, dizendo a você o que você tem que pensar. E você, sem fazer nenhuma crítica a respeito daquilo, acredita e age exatamente daquela forma. Estado de alerta e alterações fisiológicas. Perda da visão periférica, perda da visão em profundidade, perda do foco, alterações na capacidade auditiva, distorções na percepção do tempo e espaço, dificuldade de memória, perda das habilidades motoras e complexas, dificuldade de raciocínio lógico. Você entra e já brigou comigo, aquela briga, puxar o cabelo, soco na cara, no queijo, soco no. Tem que brigar. Para saber pelo menos como é que aquele cara do UFC consegue ficar em pé e fazer um monte de murro na cara. E aí ele diz assim, desgraçado, cheguei a luta, o cara tomou um soco, porque ele acabou em 10 segundos. A gente fica ligado, a luta acabou rápido. A gente nunca tomou um soco no queijo. Muito menos no nariz. Como é que a gente vai entender aquela realidade? Você entra no problema. Tudo isso aqui pode acontecer com você. Tudo isso ali pode acontecer com você. Como é que você espera que esse indivíduo venha aqui? Sem enxergar direito o que está acontecendo. Então, seu livro está lá na mochila, depois vocês conheceram o seu livro, aí fala de ter sido feito lá com 10.200 e poucos policiais. Perda de percepção auditiva. Aí o policial não conseguia lembrar, mesmo vendo o vídeo, ele não acreditava que aquilo tudo tinha acontecido na ocorrência com ele. A ocorrência demorou 5 minutos, ele não tinha percepção de tempo, porque ele perdeu a percepção do tempo e do espaço. Ele achava que estava dentro do local, que estava dentro do local, e a ocorrência terminou em outro totalmente diferente daquele que ele esperava. Não sabia como é que tinha chegado até ali. E não foi, era transportado. Foi no problema mesmo, no conflito, que ele foi até aquele local no campo, e ele não sabia, não conseguia responder. E a gente precisa levar isso, tanto para discutir, como sociedade, quanto para os nossos magistrados, nossos amigos juristas. O que mais nós temos são colegas policiais que são juristas. E a percepção, quando a gente conversa com esses colegas, é totalmente diferente da percepção de um jurista que não é policial e não quer fazer um esforço para entender como uma coisa acontece. E aí a gente volta para aquela máxima novamente. É excelente ter um bom defensor, mas que ao lado do defensor tem alguém que, mesmo sem saber nada de letra de lei, entenda o que está acontecendo. Se eu fosse pegar hoje um advogado para defender uma causa minha em um carro meu, eu ia buscar o analfabeto, sem letra, mas que é o melhor camarada que conhece mecânica de veículo para ajudar o advogado. Porque ele já é melhor e diz assim, não, isso aqui
Não tem condições dessa borracha de freio aqui ter partido agora, não. Essa borracha aqui já veio partida. Aqui foi falta de manutenção dele. O cara não viu, a borracha partiu. E o cara não alfabeto. Mas ele vai ajudar quem? O letrado. Porque ele tem a vivência para aquilo. E aí ele não vai ficar perdendo tempo em dizer que foi a rodovia, que foi a pedra, que foi o buraco. Quer dizer, ele vai na fonte do problema. Faltou freio. Não foi o buraco que fez o carro capotar. Foi a falta de freio que na curva não teve controle, perdeu o controle do carro virou. E aí você vai trabalhar em cima do caso concreto que tem que ser. Quer falar alguma coisa? Liga para vê um colega seu, que é policial, que é polícia da guarda, que é polícia da polícia civil, da polícia militar, o camarada do exército, da marinha, da aeronáutica, liga para ele e pergunta: vem cá, não tem condições mesmo de um gás lacrimogêneo matar um camarada em 40 segundos, 1 minuto de exposição? Não, pô. Eu vi um vídeo meu. 4 minutos dentro de uma câmara de gás, 4 minutos e 40 segundos. E depois o pulmão era contaminado, os alvéolos pulmonares são queimados. E existe uma contaminação química, uma acidose respiratória, a gente passa a respirar o gás naturalmente, sem aquilo provocar danos letais na gente. E se for submetido a uma câmera novamente a 10 minutos, nós não vamos morrer, porque nós já estamos contaminados por aquele gente. Você pega uma criança, primeiro é gás carbônico, a fumaça do cigarro, você pega, e se eu jogasse aqui no ambiente, ia incomodar, a princípio. Ia ser algo que você já fica com o ambiente fechado, está fumando cigarro dentro. Mas depois de 10, 15, 40 segundos, todo mundo já está acostumado com o cheiro do ambiente respirando, já está se contaminando, estaria. Mas a contaminação ia fazer a gente perder até o olfato daquele agente químico. A reação não seria mais livre. Então a gente tem que, não é só ver o fato sem reproduzir o que não dizem. É pensar, é ser crítico, é entender por que esse cara está falando isso. Porque o repórter de tal emissora, ele fala a respeito de um assunto e o da outra emissora fala totalmente o contrário. E vem um terceiro e mostra o outro lado que eu não tinha visto. Porque sempre tem uma inclinação aqui e ali, não é da mesma forma. E aí a gente tem que começar a entender que a gente está no meio de uma guerra, onde o nosso maior inimigo, quem é? Não é o criminoso armado. É o camarada que tem o poder de transportar uma informação e transporta ela totalmente deturpada. Isso aqui dá poder a muita gente. Os Gilberts, um microfone dá poder a muita gente. Mas, infelizmente, os microfones, a maioria deles não estão nas mãos certas. E a gente, nas nossas dores, estamos tendo que ouvir as pessoas que não vão ter condições nenhuma de ajudar a gente a carregar a carga. Pelo contrário, vão colocar mais uma carga na gente. E é difícil. É difícil. Eu chego em casa quando acontece uma ocorrência, eu já chego sendo interrogado pelas pessoas da minha casa. E aí o que aconteceu? Eu tive que descobrir. Hoje minha esposa, ela já pensa de uma forma diferente. Eu observo, ela faz assim, mas também o jornal que eu falo. Porque você nunca foi um policial, não entrevista. Quem é que dá entrevista assim? Dá o bandido, o pai do bandido, o avô, a tia, o filho que está desesperado, a amante, o enteado, todo mundo dá entrevista. Pergunte se alguém parou para ouvir o policial.
Policial no Brasil, irmão, é sinônimo de bandido. Infelizmente, é a nossa realidade. Infelizmente. É a única classe que a gente pega é uma das únicas classes, uma das classes que nem não ser justo. Mas é uma das classes que a gente pega um recorte de e trata todos como iguais. Na tentativa desenfreada de fazer justiça, aí nós saímos fazendo o que cometemos a maior das atrocidades, que é uma injustiça com um cara, com um camarada, com uma pessoa que não merecia estar passando por isso. E aqui, pelo menos, se 10 pessoas saírem daqui hoje, já pensando diferente em pôr irmão. Tá? Entre vários. A gente pensa no filho, no bandido que vai morrer. Pô, o bandido puxou a arma, não puxou a matar o cara, não, irmão. Pô, o filho do cara ficou órfão. A gente torce, a gente é levado por você, por tudo, irmão. O mundo está assim. Quer ver que eu vou mostrar para você que você torce pelo bandido, você e eu. Nós torcemos mais pelo bandido do que pelo Cristo. Você assistiu esse filme que o polícia sai voando, bandido do lado? Você já percebeu que no momento do ápice da adrenalina, da ação do filme, que é o momento mais, tipo, Velozes e Furiosos, está ali uma cena, uma vez lá, de caminhão, um cara voa, e a gente está torcendo já para ninguém correr. E aí o cara detém uns 20 polícias. É aqueles 20 polícias a gente vê como os caras que estão no contra-sistema. É que não, tem que correr. No nosso subconsciente, todo cara que tiver de farda correr. É um antigo, tem que correr, a gente lembra. Por que foi no PRF? A gente lembra do PRF, na ação, onde, infelizmente, um colega foi condenado, sem ser ouvido. Mas a gente não lembra que uma semana antes, 2 policiais foram mortos. Porque para a gente, irmão, aquela informação é descartada. É podar não, que se fala. A gente podou aquilo. Não, vamos podar isso aqui é descartável. Mas o nosso cérebro tem que ficar lá igual chiclete, grudadinho. A informação de que aquele camarada ali cometeu aquele ato. E que um dia eu vou cobrar por aquilo. Mas eu não vi ninguém cobrando no mesmo jornal, na mesma semana, uma reparação da família dos 2 policiais que foram covardemente assassinados. Defendendo quem? Mas o policial penal que passou e deu o tiro, na hora e matou, ele quis se apresentar na delegacia de polícia, porque queriam saber se a arma que ele estava usando no momento do crime era uma arma do Estado, se a arma estava no nome dele, se estava usando uma arma fria. E se a arma fosse fria, ele ia responder pelo crime dele. Forte, ilegal e nada. Um espetáculo midiático que só coloca a fonte do I da ponta da lança. Infelizmente, essa é a nossa realidade. E, lamentavelmente, como o Júlio falou, infelizmente, essa é a nossa realidade. Espero, senhores, espero, de pé, todo mundo, por favor, para fazer o que ele quer falar. O ambiente que a gente está e muda. Aí, zonas de ação, a gente só finalizar isso aqui. Descrição, zona livre, zona de risco, zona de perigo iminente, zona conflagrada. Em qual zona nós estamos em Salvador? Em Salvador, qual zona nós estamos? Lembra aqui, podem ler. E aí vocês vão, façam uma reflexão em vocês. Qual zona? Hã? Perigo iminente. A maioria é perigo iminente. Você vive assim, achando que vai acontecer algo ruim em qualquer momento. Você vive pensando assim, como você escutar um filho. Aquela jovem lá em São Paulo, com medo da ela foi estuprada, morta.
Mas não é telefone. Não, tem que ficar assim na cabeça. Pode ver o olho. Exatamente, é esse ponto que eu quero chegar. Olha isso, como a gente pede e pensa, manda lá sangue distribuído, as nossas relações públicas melhoram. Mas é isso, a senhora não vive assim. Mas infelizmente, a maioria de nós não temos como nos dar o luxo de viver dessa forma. Você coloca uma arma na cintura, coloca essa arma no bolso do bolso. Ó, Júnior colocou a arma no bolso. Vamos lá. Coloquei, Júnior é polícia, né? Descaracterizado, está na aula de fora, está com a arma na cintura. Júnior está com a arma na cintura. Aí é o curso Mateus, cheguei na frente. Mateus está aqui, sem arma nenhuma. Ô, Mateus. Não? Espero que não. Se tiver, a gente vai, deixa lá seu favor aqui, ele tem pote de arma, Cada armado tem depósito de arma, senhor. A parte aí, vocês trancaram, não grava. Mas aí vamos lá. Aí você está aqui sem arma nenhuma. Quem vai estar mais preocupado dos dois na rua? Como pode acontecer? Mateus ou Júnior, que está armado? Quem está mais preocupado? Por quê? Só o fato de estar armado já deixa ter que deixar, ou pior, já deixa ele preocupado. Ele já fica preocupado só pelo fato de estar armado. Senhor. Eu estou com uma arma. Pô, confusão aquela ali. Estou saindo. Mateus está bom. Caramba, tira o celularzão, iPhone 16. Aí muda o ano. Júnior não pode fazer isso. Júnior vem aqui, ó, alinhar o caminho dele e sair de perto. Pô, tiro. O que é que Júnior vai fazer se ele está armado? Vai sair correndo de costas ou vai buscar um abrigo para saber o que está acontecendo e ver se vai precisar reagir? Será que o tiro é contra mim? Mateus está fazendo o quê? Pô, agora está correndo para lá, vou correr para aquele lado. Quando essa realidade, Giliane, quando essa realidade de Giliane, se ela fosse uma realidade do seu pai, do meu pai, de que mulheres eram estupradas, são estupradas, nós iríamos mudar o que? O horário de andar. E a gente sabe que em Salvador tem uma lei hoje que permite a mulher fazer a parada dela fora do ponto. Isso já deve ligar um ponto que leva na gente. Por quê? A mulher ela acha mais fácil. É mais fácil tomar o celular de uma mulher ou de um homem? Por que essa lei? Por que mulheres brigam por essa lei? Por que tanto feminicídio? Por que tantas mulheres morrendo? Por que a gente marca um encontro e o camarada que escolhe o lugar e a mulher às vezes vai despercebida? E aí quando a gente começa a pensar nisso, a gente diz assim, não é para eu ficar maluco não. É que eu tenho que me resguardar porque eu estou vivendo num tempo onde o homem é mau. Muito mal. E eu tenho que ter essa consciência de que eu não posso ir em qualquer lugar, por qualquer coisa. Carnaval. Por que a gente não tem um número maior, Mateus, de mulheres estupradas no carnaval? Mas pergunte quantas ocorrências os colegas da polícia se envolvem dessa natureza, dentro de um banheiro químico, uma mulher com 4 camaradas. E a mulher está dizendo o quê? Nada. Estado de choque. Vergonha de contar o que aconteceu. E como é que a gente vive? Fora da realidade. Vou para o ponto da Barra. É um local massa para 5 para fazer um encontro. Vou tirar uma foto ali próximo do farol. Mas por quê? Por fora da realidade. Mas como a senhora falou, não posso viver a paranoia, não posso me dar o luxo de enlouquecer. Mas também, em contrapartida, não posso me permitir viver como se nada disso tivesse acontecido. Aquele camarada ali, Marcelino, ele dá instrução para mulheres vítimas de abril, daria a instrução, Marcelino. Conheço o outro trabalho do projeto que ele desenvolve.
para mulheres vítimas de agressão, de violência doméstica. Os casos são absurdos. Vou relatar o caso para vocês de uma mulher. Ela relatou que ela pode citar. A mulher relatou coisas. Sempre junto. Você está cansada. Olha isso. 5 minutos. O serviço de drogas. Começa às 6 horas da manhã. Aí o cara dá um fuzil, 2 carregadores, uma pistola. Só aí assim, com 15, 12 quilos. Um colete, uma capa de colete. Mais 8 quilos, 23 quilos. Mais um turno, 25 quilos. Carnaval, aqui na coloca, configurador de pensamento. Aquele capacete bem preso na cabeça. Eles têm medo de receber uma pancada. E a gente vem de ver um capacete na cabeça. E aí eles são patrulhados. A gente começa uma patrulha de carnaval, 2 horas antes do bloco começar, a gente tem que sair de casa, para não ficar parado no trânsito. Obrigado pela participação da senhora, irmão. Deus abençoe a senhora. Boa noite. Está caindo no meio do trânsito, não, né? Tá. Tem motorista particular. Leva ela para casa aí no bloco. Proteja as moças, as mulheres, né? Proteja todo mundo. Principalmente as mulheres. Eu tenho 2 filhas, eu tenho que puxar essa aqui. Mas aí, Júlio, a gente sai com esse peso todo. E normalmente não diz assim, ou está sentadinho agora. Aí geralmente, quando é hora de sentar, acontece um problema e tem que sair todo mundo de novo. Meu Deus, que loucura é essa comunidade? E você gosta, ou você é vocacionado, ou você é maduro mesmo, quando está no salão desse. E lá todo dia lutando contra a maré, dando braçada contra a correnteza. E aí, Júlio? Estava falando da mulher. Observe que a violência faz com a pessoa, o poder que a violência tem. A mulher chegou e falou assim: rapaz, eu vivo num estado tão complicado, porque eu vivo na evidência do marido, como ele vai chegar. Eu fico preocupado sempre, porque geralmente quando ele bebe, ele bate. E aí ele bate muito. Quando ele não bebe, as pancadas são mais conscientes. Aí são menos. Ela disse que estava um dia em casa, vivendo nessa condição. Nessa condição. A realidade é que ela ficou olhando para o marido. E o marido era. Ela disse que ia para o quarto, ele ia para a sala. Ela ia para a sala, ele ia para o quarto. E ficava nessa trajetória. Onde os dois não se. Ela disse: não. Isso está me concorrendo. Qual foi a estratégia da mulher? Ela sabia que ela ia apanhar. Ela foi lá e provocou o cara na frente dela para acabar com aquela angústia. Ela relatou isso com aquela roda, que faz a roda e tal. Ela relatou isso. Não, para acabar com a angústia de pô, eu vou apanhar e vai querer me bater. Eu provoquei uma agonia, a situação para ele não. Isso para você ver o que é uma zona de perigo. Ela, como ela afeta a gente, e como o estado de alerta, ele pode ser enlouquecido. Mas a gente tem que dar voz a todo mundo. E aos nossos policiais, pouco tem sido espaço oferecido, ofertado, para que cada falha da poder. Pouco tem sido espaço ofertado para que muita maravilha das dores. O suicídio policial, em vários estados, tem sido maiores do que o resultado do morte policial em serviço. É duro, Júnior. Nós vivemos esse tipo de realidade. É duro. E, infelizmente, é o que nós nos deparamos todos os dias. E nos envolvemos com as dores dos outros, com as nossas, com a do amigo, com a nossa sociedade. E no meio de tudo isso,
a gente tem que tirar o serviço, encarar uma abordagem policial e pedir a Deus para que tenha êxito. Para que a gente não precise sair dali tendo que responder por uma lesão corporal grave, gravíssima, ou até mesmo, em muitos casos, homicídio. Morreu, o outro lado, o resultado é morte. Qual é a acusação? Qual é a acusação? Bem, qual é a acusação, professor? Quando o resultado é morte, do outro lado, o policial tirou, o indivíduo infelizmente morreu, e não é a nossa ideia, não deve ser, porque isso que é vencedor, sair com a paranoia de que vou matar, igual a gente está querendo exterminar a rato complicado. A maioria dos policiais, irmão, não saem com esse sentimento na vida. Agora, uma coisa que eu tenho certeza que todo policial, 99% deles saem, que tem uns camaradas que vivem fora da realidade. Mas eu tenho certeza que a maioria sai é de que pode acontecer alguma coisa e que ele precisa ser feito. E com base nisso, a gente falou aqui de um Boyle, Jeff Cooper, falamos aqui de estado de alerta, zona de conflito, tudo isso para contextualizar que nós, seres humanos normais, assim como o Júnior aqui, que fez o teste de armamento, se libera na frente agora, vamos lá para finalizar. Eu vou aqui, ó. Fazer turminha, né? Dupla de escola. Um da dupla vai passar para todo mundo que passou. A gente vai sair daqui, todo mundo experimentar isso. Eu vou pedir a minha Suzana, sua esposa, para ela fazer assim, com a mão. Isso, assim. E apontar. Aí você vai fazer igual que eu fiz com o Júnior. Deu uns 3, 4, 5 pancadas na mão dela. E aí depois você passa direto. Vamos lá com o Júnior, de novo. O Júnior já sabe. Júnior, eu vou passar a mão direto. Segurar, parou a mão. Aqui, depois a cura. Coloca o dedinho aqui assim para cima. Fecha o outro. Isso. Fecha a mão. Boa. Não segura aqui não, porque isso aqui movimenta. Aqui é o ferro da arma, uma tira e movimenta. E aí você tem que lembrar de tudo isso. Mas, isso é na hora da necessidade de emprego do armamento. Mas já treinou, isso vai sair. Porque isso aqui é o que vai chegar ao mecânico. É isso? Biomecânico, então vai sair. Só que aí vai entrar agora o desconhecido, que é o estado emocional, que a gente não sabe como o policial ele se encontra, e nem como ele vai agir psicologicamente nisso. Apontar, se você tirar, não fica com raiva aqui não, pô. Não pode apontar. Então, assombrativo. E aí, Júnior? Melhorou? Mais uma vez. Testinho. Foi de novo? Foi ou não foi, Júnior? Se é sincero. Está no vídeo ali, está filmado, Júnior. Pegou uma média de custo para ver que você. Isso aqui, não é de favor. Não tem esposa. Só fazer uma esposa dele. Vamos ver lá agora. Isso. Então lá não quebrar o dedo dela, só botar o dedo pelo amor de Deus. Senão, vai ter problema com você, né? Por embora. Foi? Passando mais coisa que esse lado uma bem complicada. Eu digo para vocês, aqui não vai responder nada. Já está aí, sai com a roupa respondendo que vão
o pior dos problemas que nós já podemos resolver. Então, se você tiver alguma pergunta fácil, sei lá, qualquer loucura aí que você desenhar, sai que esse cara não perdeu, eu vou perguntar. Pergunte. Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou chamar a dona Elizabeth. Aqui, dona Elizabeth é esposa da PF e, infelizmente, se encontra ainda preso, condenado. Eu vou passar. Pode deixar o pessoal entrar aí? Por favor, para o pessoal que entra aí. Ah, tranquilo. Então, vou passar para a dona Elizabeth. A senhora já tem aí todo o tempo do mundo. Ninguém sabe aqui que manda. Obrigada. Primeiro, eu quero dizer para você que eu estou impactada com tanta clareza que você falou sobre a abordagem policial. Porque o que mais nós fizemos durante o processo de Paulo Novo foi justamente demonstrar e provar sobre todo esse fluxo da abordagem policial naquele dia. Que o seu Genivaldo, ele reagiu a todo momento. E Paulo, para quem não sabe, Paulo, quando chegou naquela abordagem, a abordagem já estava sem controle. Já haviam 2 PRFs abordando o indivíduo. Paulo estava em outra ocorrência, nada a ver com aquela. Foi chamado para dar suporte aos 2 colegas. 4 minutos depois, inclusive ele não sabe o que aconteceu nos 4 minutos anteriores à chegada dele. Mas a abordagem já estava toda fora do controle. O que Paulo fez naquele momento? Ele usou do artefato que a própria instituição PRF o capacitou, o gás lacrimogêneo. Já vi que você é muito conhecedor disso, inclusive. O CS, como é chamado tecnicamente, não há nenhuma morte no país com CS. Não há histórico no mundo de morte em CS. O gás lacrimogêneo não mata. Aquilo ali foi uma fatalidade. O que a sociedade não consegue entender, compreender e respeitar. E dar voz ao Paulo. Por quê? Porque ele foi condenado por antecipação. Ele foi pré-condenado. É o título do primeiro livro dele que ele fez no cárcere. A mídia construiu a imagem que ela queria vender. Quem mais consumiu daquilo foi a mídia. Nós, familiares, eu, os nossos filhos, quem perdemos somos nós. Nós perdemos nossa identidade de Elizabeth, a esposa de Elizabeth, servidora pública federal, assistente social, a mãe, e passou a ter uma nova identidade social, a Elizabeth, esposa de um condenado. É uma construção social que eu não procurei. Mas a família do policial, quando o senhor sai vestido nessa farda, o senhor não leva só a sua farda. O senhor leva a sua esposa, seus pais, seus filhos. Você carrega com ela a sua família. Você não sabe o que vai acontecer depois daquilo. Foi o que aconteceu com Paulo. Ele não saiu de casa naquele dia para matar ninguém. Podem questionar a técnica, a teoria, o fardamento, o artefato, mas jamais questionar que Paulo Rodolfo teve a intenção de matar aquele ser humano. Ele poderia, naquele momento, pegar uma arma. Ele não fez isso. E nem os colegas. Eu falo ele porque ele foi o último. Ele usou o que ele tinha ali, de propriedade da PRF, para conter o seu Genivaldo, que muitas cenas não foram exibidas pela mídia. Tem momentos em que o abordado, ele chuta o meu marido. Quando ele está com aquelas pernas do lado de fora, ele está chutando. Meu marido, quando ele voltou para casa, na madrugada daquela ocorrência, porque eu fui encontrá-lo na Polícia Federal, que ele estava dando seu depoimento, no outro dia ele estava com isso aqui tudo dolorido, as pernas. Alguém falou sobre isso? Ninguém. Alguém falou da dor que você, policial, é um ser humano? Que você passa por erro? É muito mais fácil você culpar essa farda o nome policial. É muito fácil. Então, ser policial nesse país hoje é muito difícil. Eu palestrei hoje aqui, ainda bem que foi antes da sua palestra, porque eu me emocionei ali, já fiz minha palestra mais cedo, porque com a propriedade que você falou, como você
lembrou dessa abordagem de uma forma muito clara. Mas ninguém quer ouvir. Paulo fala no livro algo muito interessante, que é o seguinte: não adianta, que é neste livro aqui o primeiro, toda abordagem está nele. É a real abordagem, não é feita pela Bíblia. Ele fala assim: não adianta a gente falar para quem não quer ouvir. Eu posso estar em 10, 20 eventos, tentando ser a esposa que dá voz a um policial que foi cesseado de falar pela justiça. Mas não adianta, pode sair aqui 10 pessoas dizendo que ela está defendendo só o marido dela. Porque já foi construído. Nosso pensamento é mais fácil quando fazer uma reflexão quando a informação ela já vem pronta. E quem traz essa informação? A mídia. A condenação desse caso foi a mídia, foi a política, uma conjuntura política daquele momento que existia. Por que com ele tem que ser diferente? Porque criminosos de verdade, porque Paulo Lourenço não é um criminoso, ele é um policial, choqueando do motociclismo, operou nas Olimpíadas, fez a escola do Bolsonaro, de ministro do exterior em eventos no país, um policial de elite da PRF. A última missão dele foi no exterior, Paraguai, Uruguai e Argentina, quando ele disse: agora eu vou descansar. Depois de 11 anos, 2 meses depois aconteceu o fato. Quando ele disse: eu já estou cansado, preciso ir para administrar, tenho que sair da pista. Aconteceu o fato. E ele está há quase 3 anos preso. Eu parei minha vida por 3 anos, digamos assim. Por quê? Porque eu sei quem ele é. Só quem sabe quem é o Rodolfo, eu e o filho que está ali, o outro que está em casa. O meu papel, como jamais, é uma comunidade também muito esquecida quando a gente passa por lá. Eu estou falando de um policial, da família de um policial. É difícil. Também temos que pensar que aquela comunidade prisional, ela precisa ser vista. Assim como eu e os meus filhos estamos lá, somos pessoas decentes, por isso que eu estou aqui. Outras pessoas também lá estão. Outros policiais. Há crianças que são geradas lá dentro. Então, enquanto tiver um momento que eu possa estar presente, eu vou estar. Enquanto tiver 1 minuto de esperança, nós vamos lutar. Lutar para mostrar quem é Paulo Rodolfo, e não esse monstro que foi construído pela mídia e pela política brasileira. Esse foi um dos motivos de estar aqui. Eu quero lhe agradecer muito. E dá para você esse livro. Esse livro foi feito no cárcere, porque o juiz da causa federal disse que Paulo Rodolfo não poderia dar entrevista. Utilizou de todos os subterfúgios jurídicos para dizer que ele não podia falar. Então ele disse: eu vou escrever, eu vou falar a verdade. Aqui está toda a causa que ele busca, que era a liberdade da verdade. Depois ele escreveu também lá esse outro, que eu sempre irei segurar sua mão, que fala justamente que nós, mulheres, passamos. Que a nossa família, que a família, especificamente de alguém que é condenado sem nenhum direito, naquele momento de ter voz, passa. Meu filho foi perseguido na escola. Eu tive que mudar ele de escola. No fato, como aconteceu, ele ficou sem ir para a escola 2 meses. Passamos por todo o protocolo de segurança, mas a PRF que fez, meus irmãos, que é mais fácil quando vocês erram jogar aos leões. Foi o que a PRF fez. Demitiu. Antes mesmo do processo jurídico ter finalizado, o processo administrativo ele andou rapidamente por uma comissão. Ele foi demitido por pouco mais de 1 ano. Então, na instituição, o CNPJ da instituição é muito diferente do CPF que vocês utilizam, da nossa matrícula, porque a gente é conhecido como matrícula. Eu sou servidor, a gente não é nome, a gente é número. Então, a instituição, quando está dando tudo certo, ela abre um guarda-chuva. Está ali, protegendo quem está embaixo. Quando der errado, o guarda-chuva é fechado
E ela esquece que o ser humano que estava ali defendendo aquela instituição estava nas ruas. Digo para vocês o que eu disse, mas na minha palestra, de forma sucinta, aprendam, policiais, a dizer não às instituições. Paulo Rodolfo serviu a várias missões. Paulo Rodolfo perdeu o Natal, o aniversário dos nossos filhos, porque ele amava trabalhar. E o que foi que ele recebeu? Valeu a pena tudo que ele fez? Não valeu a pena. Ele disse que sim, mas eu creio que não. Não valeu a pena. Não valeu a pena ter construído nada e ter ficado sem nada. Então, lembre-se sempre que o mais importante é a família de vocês. Jamais a farda. Jamais a vaidade de estar com uma farda. Porque chama atenção ser policial, principalmente se for um policial vaidoso, que não querem ser heróis. Não adianta ser herói. Porque quando você precisar da instituição, você não vai ter a instituição do seu lado, não. Eu sou prova viva da minha família disso. Quando Paulo foi demitido, que eu soube por antecedência, eu peguei todas as facas dele e joguei no saco de lixo preto, 2, e fui até o RH da PRF, lá em Aracaju, e devolvi. Disse, para que eu vou querer isso na minha casa? Tirou tudo que a gente tinha. É só para dizer para vocês, enquanto família, vocês que querem ser policiais, vocês que já estão na ativa, não queiram ser heróis, queiram simplesmente fazer o seu trabalho de forma honesta, digna, mas lembrando sempre, porque o mais importante está na sua casa, na sua família. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Muito, muito, muito obrigada por mais esse espaço aqui.